Eu tô mostrando aqui. Eu consegui, tá? Eu já Eu tô consegui aqui. compartilhar. Conseguiu? Pronto. Consegui. Mas quiser ir mostrando, para ficar mais claro, melhor. Deixa eu fechar aqui já. Teve uma coisa que eu já fiz um ajuste aí que estava errado, não sei se esqueceram de comentar, mas se tu vier na tua classe aqui, usuário dá o teste, ela tá aqui, ó. Usuário o quê? Usuário. Esse é do DevFlix, esquece. Beleza. Veja, no está em insumos, modelo, tá. Aí o que é que a gente ia fazer? Deixa eu abrir aqui no catálogo, por exemplo, né? A gente já tem aqui os DAOs e já tem os modelos que a gente já mapeou, já criou tudo certinho, né? Deixa eu ver Isso. aqui, ó. Bem importa. Deixa eu arrancar um Ctrl Shift O, ele arruma. Aí vê. O que a gente iria fazer agora? Para poder começar a outra camada, né? Pode clicar com o botão direito e pedir para criar um novo pacote aqui em catálogo. Não sei se percebeu, mas a gente está fazendo assim, um pacote por cada camada. Então, Não a entendi. gente iria aqui clicar com o botão direito no pacote catálogo, né? E depois a gente botaria aqui um ponto serviço, que é o mesmo nome da camada. Deixa eu ver aqui catálogo. É Gabriel. É, catálogo. Aí criar um novo pacote. Criar um novo pacote, aí aqui você coloca o ponto, depois de catálogo você bota ponto serviço. Deixa eu ver se eu estou abrindo o pacote certo. Tem vários aqui. Você Mas acho que consegue ver aqui na minha tela aqui, ó, uma coisa que a gente pode ver aí na tua máquina é a forma que os pacotes estão organizados, talvez não esteja te ajudando. Boa eu tarde, acredito Miguel. que sim. Eu acredito que seja realmente esse o problema. Pior que eu não consegui ver a barrinha de visualização do Java. Vê, deixa eu parar minha apresentação para ver a tua. Pode compartilhar. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver a tua tela. Pronto. Tá aí, pronto. Uma coisa que tem que fazer não tem os três pontinhos ali em cima, tem uma seta para a esquerda e para a direita amarela, onde tem assim, tem escrito Package Explorer e tem um xizinho branco. Por aqui? Vai indo com o teu mouse para a esquerda, pode ir para a esquerda, vai seguindo. É um pouquinho mais para baixo, tem escrito assim, Package Explorer, não tem? Sim, aqui tem. Aí tu vai seguindo nessa mesma linha e tu vai achar três bolinhas brancas, indo para a direita. Se tiver, peraí, deixa eu... Ok, peraí, ainda aqui, para direita, essas aqui. Tem três bolinhas. Tu clica aí. Essas aqui? É. Aí tu vai em Package Presentation. É a terceira opção de baixo para cima. Aí tu escolhe hierárquico, a opção de baixo, que ele mostra no estudo de pastas. Aí fica mais fácil de navegar. Tá vendo? Aí você vai clicar com o botão direito em Aí deixa eu ver. catálogo. Aí é aqui na catálogo. Você clica com o botão direito. Oi? De novo. E escolhe pacote. Eita, cliquei errado. Aí ele vai abrir a janelinha. Pacote. Aí lá no final ele está com o cursor piscando, né? Aí tu vai digitar ponto e vai digitar serviço, sem ser cedilha, tipo cervico. Ponto cervico. E dá um finish. Aí ele criou um novo pacote que representa a camada de serviço, que é a que a gente vai começar a implementar, certo? Se você olhar no modelo da... Deixa eu compartilhar aqui.
Não sei se você tem acesso aí, mas deixa eu abrir aqui a minha janela para poder mostrar. Quando a gente falou lá na aula, a gente viu aqui, né, que a camada de serviço é a parte que a gente vai lidar com as regras de negócio, né? A gente já criou um pacote para as entidades, já criou um pacote para os DAOs, e agora a gente está criando um pacote para os serviços, que é só a forma que a gente está organizando o código, certo? Basicamente, a gente está tendo um pacote para cada camada do sistema, tá? E vai ser aí, dentro desse pacote de serviço que tu acabou de criar, que a gente vai criar a classe, né? Que vai representar ali os códigos das regras de negócio, tá certo? Tá certo. Aí você criou o pacote, aí clicar com o botão direito, escolher novo e escolher ali uma classe, para criar uma classe. Miguel, tudo certo por aí? Tu tá com o microfone hoje? Compartilha aí como é que tá. Compartilha assim, se puder falar, né? Como é que tá o andamento do projeto? Tá precisando de alguma ajuda? Hoje eu estou vendo aqui com a Ana para a gente começar a implementar a camada de serviço, né? Nas aulas passadas a gente implementou as camadas do modelo, as camadas dos DAOs, né? Aí, na aula de hoje, a ideia é que a aula continuasse sendo prática e a gente começasse aí a revisar qualquer dúvida que vocês tivessem em relação à camada de acesso a dados e começar a implementar a camada de serviço. A não ser como é que está seu projeto, baseado aí no que é que a gente já viu na aula passada, a gente terminou de fazer os mapeamentos, né? Se você está precisando de alguma ajuda, de alguma coisa, você pode começar aqui junto com a gente a criar a camada de controle do seu projeto. Eu consegui criar as tabelas, só que eu me enrolei um pouquinho nas classes DAO, que eu não consegui fazer direito, não. Pronto, tranquilo. Então, a gente Mas pode... eu vou acompanhando a gente vai essa criar aqui o controle de Ana, a gente vai ligar o controle com o DAO e aí a gente vai no teu ver como tá certo? Certo, eu vou acompanhando aqui. Beleza. Então, Ana, tu já pediu para criar a classe, né? Sim, qual a classe que eu vou criar? Então, a gente pode começar aí por local. Aí, a gente vai criar a camada de serviço do local, certo? O local é o lugar onde a gente guarda as plantas, né? Seria um cadastro simples que não tem relacionamento aí com muitas entidades. Então, você dá o nome para a classe, chama ela de local DAO. Bota local com L maiúsculo e coloca DAO com tudo maiúsculo no final, só para fazer a referência, né, com o padrão de projeto. Aí tu dá um OK, certo? Certo. Beleza. Essa aí vai ser a classe onde a gente vai implementar aí as nossas camadas de serviço, certo? Uma boa prática, né, uma boa prática que o Spring exige da gente é o seguinte: quando a gente vai criar as camadas do sistema, ele usa um padrão que é de inversão de controle, chama de IOC, que é o seguinte: a gente sempre separar ali a implementação do que é a definição daquela camada, certo? O que isso significa? Que para cada camada, eu vou ter uma interface e vou ter a implementação dela, que é a classe, certo? E isso serve para quê? Isso aí são normas, são padrões que a gente usa na prática para facilitar ali, dar uma sobrevida no sistema a longo prazo, no sentido de qualquer coisa que eu precisar mudar de implementação, os contratos e as regras estão definidas na interface, eu posso mudar ou ter mais de uma implementação. Então, o que significa, por exemplo, vamos dizer que hoje a gente está usando o JPA, né, para fazer o acesso aos dados, e a gente está usando o Hibernate, usando o PostgreSQL, não é isso? Se, por algum outro motivo, eu precisar consumir uma outra base de dados, ou se eu precisar integrar com outra base de dados, como eu tenho interface, é só eu trocar ali, não, essa minha implementação aqui é do Postgres, eu posso trocar por uma implementação do MySQL, mas toda a essência do código, as definições estão organizadas lá. Então, a forma da gente usar esse outro padrão de projeto,
que é a inversão de controles, é sempre para tudo que eu tiver uma definição de camada no sistema, eu ter a interface e usar a implementação. Talvez aqui no nosso projeto a gente não sinta uma grande aplicação muito prática, no sentido que a gente vai ver ali trocando as implementações, mas é bom a gente saber que esse padrão existe, é uma convenção que o Spring existe, né? E que te dá a possibilidade de expandir a utilização desse padrão para outras coisas, certo? Então, esse moído todo que eu estou falando aqui é para dizer que a gente criou a classe local DAO, mas que a gente precisa ter uma interface para ela. Então, tu ia no mesmo pacote que tu criou a classe, tu vai pedir para criar uma interface, e o nome dessa interface vai ser iLocalDAO. Seria um I de interface maiúsculo, o L maiúsculo de local, e DAO, e serviço. Eu falei DAO, não foi, Ana? Tu abafa meu juízo aí, mas não é, a gente não está criando DAO, a gente está criando serviço, né? Na anterior Não, foi. Não, foi, na anterior a foi gente vai DAO. refatorar ela. Tu coloca aí local serviço, com C, sem ser cedilha, né? Sem caractere especial. Aí tu abafa aí meu juízo. Esse que eu falei DAO, mas é serviço. Relaxe. É um juízo variado um pouquinho. Aí, então, vamos lá, a gente vai voltar naquela classe que eu disse que era para colocar o nome DAO, né? E a gente vai refatorar ela, certo? Você dá 2 cliques no nome da classe aí, que está em azul, clica com o botão direito, pede para refatorar, tem a opção Refactor, quase no meio, mais para baixo, aí tu escolhe Rename, para a gente trocar o nome. Aí, no lugar de DAO, tu escreve Servico. E dá um Enter, que ele refatora. Beleza? Beleza. Aí, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa dizer que essa classe vai implementar aquela interface. Depois que ele terminar de refatorar aí, tu vai dizer, para a gente dizer que uma classe implementa interface, a gente vai dar um espaço depois do nome da classe, vai digitar implements, de implementar aquela interface que a gente acabou de criar. Digitar em implements, dá um espaço e vai digitar o nome daquela interface. E local serviço. Dá um Ctrl espaço, acho que ele já importa. Eu nem tô conseguindo ver tua tela. Eu acho que eu esqueci. Não, fiz certo. E local. Deixa eu ver se eu consigo ver maior a tua tela. Tá ruim, posso dar zoom. Implements. Agora melhorou. Tá ótimo. Implements e local serviço, né? Isso. Aí tu salva. É que ele tá reclamando aí que não conseguiu fazer um import, né? Se botar o mouse em cima da onde tá com o erro aí. Aqui. O nome da classe tá exatamente igual. É isso que eu tô vendo. O nome da interface, né? E ver se a gente criou lá como interface ao invés de classe. E local serviço. Errado. Tá como classe. Coloca aí no lugar de classe, coloca interface. Interface. Só digitar. Interface. Salvou, acho que lá vai sumir o erro. Sumiu, foi? Sumiu. Beleza. O que é que a gente vai fazer aí, por enquanto, né, nessas camadas? Vamos fazer um exemplo ali, como se a gente fosse incluir um local, certo? Vamos focar inicialmente nas operações básicas, tá? Então, o que é que a gente ia fazer? Tu vai lá na interface e local serviço, tu vai declarar um método. Tu vai dizer, não precisa dizer que é público, porque tudo de interface é público, né? Aí tu vai dizer que ele é void, pode digitar void, espaço, pode ser incluir. E como argumento para esse método, como parâmetro, né, a gente vai receber uma instância da classe local, que vai ser preenchida para a gente, quando tiver
com todas as camadas corretamente funcionando. Então, tu vai abrir e fechar o parênteses. Abrir um parênteses, fechar um parênteses, e aí tu vai colocar local, que é a entidade local, e vai dar um nome para ela. Normalmente a gente dá o mesmo nome com L minúsculo, né? O nome do argumento do método que chama de local. Ou não, Pode, aí o primeiro esse é local vai ser com maiúsculo, L maiúsculo, e o segundo é tu dá um minúsculo. espaço, Essa de vírgula? não precisa botar vírgula não, só botar um espaço, digitar local. E aí, depois que fechou o parênteses, tu coloca um ponto e vírgula. Aí tu precisa dar um Ctrl Shift O para ele importar a classe, né? Certamente aí é a do pacote BR, UPE, verdinhas local, esse aí. É porque eu não consigo... Isso, esse aí. Aí dá um finish. Beleza. Então, a gente definiu ali que na nossa regra de negócio a gente vai ter um método que vai fazer a inclusão de um serviço, de um local, certo? Então, como a gente definiu na interface, aí tu salva e automaticamente lá a classe local serviço vai começar a dar erro. Por quê? Porque a gente definiu um método na interface e ela não está sendo implementada ali, certo? Aí tu vai fazer, se tu clicar ali naquele erro, ele já vai te dizer que aquele método falta ser implementado, e se tu quiser, ele já adiciona a implementação para tu. Acho que se tu clicar em Ctrl+1, ó, adicionar métodos não implementados, esse aí. Ou seja, a gente definiu na interface, né, que essa classe que implementa aquela interface, ela tem que ter esse método incluído, certo? Aí tu dá um Ctrl Shift F para ele formatar o código direitinho, certo? Beleza. O que é que a gente vai fazer? Veja que esse método espera receber uma classe preenchida, né, uma instância chamada local, né? E se você olhar, se você entrar aí nessa entidade, vamos ver o que é que ela tem. Segura o Ctrl e clica em cima do local, do nome local. Isso. Se tu ficar segurando o Ctrl e apertar nela. Ou então tu pode ir ali em modelos, pode ir ali em modelos e clicar no pacote modelos, ela vai estar aí, local. Pronto. Entrando aí nela, a gente vai ver ó, que é uma entidade que está mapeada lá no sistema, né? Pode fechar. Porque senão eu vou me atrapalhar todinha aqui. Tem problema. É só essas três aqui mesmo, pronto. Aí, se você vê a entidade local, né, que é aquela que a gente mapeou, né, ela tem um identificador, tem um nome, uma descrição, uma cobertura, umidade, pode ter associado ali as fotos e tem relacionamentos com outras entidades, certo? Certo. Então, no primeiro momento, o que seria um local dentro do projeto, né? É um lugar onde eu guardo as plantas, nesse contexto aí, né? Eu sei lá, eu posso estar cadastrando ali o terraço. No terraço eu tenho um monte de planta, eu quero cadastrar aquele local e dizer que tem algumas plantas ali, certo? Então, perceba que se você ler a descrição lá do projeto, né, você vai ver que tem as regras lá e tal. Eu não vou entrar em todos os detalhes dela aqui, mas só para a gente exemplificar aqui o que seria as regras de negócio e como a gente implementa, deixa eu abrir aqui, não sei se tu tem aí também, aquela página do Notion que tem as descrições do que seria o projeto Verdinha, certo? Basicamente, você vai ter que chegar, tu tem ele aí? Tá compartilhando a tela? Cada um tem o seu, né? Não tem. Para ver a tela. Tu não tem, não? Deixa eu passar aqui o link no chat, tá? Para ficar todo mundo aí na mesma página. Esse link aí, né, a gente tem para cada um dos projetos, né, que seria a descrição do requisito do sistema, né, e aí a gente vai ter, né, deixa
deixa eu parar minha apresentação aqui. A gente vai ter, né, dentro do app verdinha, se você clicar ali no lado esquerdo, tem requisitos. E quando você aperta ali naquela setinha preta, tem a descrição dos requisitos, não tem? Quando você clicar aí, tem todas os que seriam as regras, tudo que a gente espera que seja desenvolvido no sistema, tá? E aí onde tem todas as regras que a gente deve implementar lá na camada de negócio, por exemplo. Então, quando você pega ali, a opção que tem ali, ó, como usuário, eu gostaria de poder cadastrar os locais, né, em que as minhas verdinhas estão acomodadas. Se você clicar nessa setinha aí, você vai ver todas as regras. Aí ele espera que tenha um nome, local, a luminosidade e tudo, né? Então, aí não tem muitas regras de negócio detalhadas, mas não faz sentido eu cadastrar um local sem colocar um nome, né? Não faz sentido eu deixar de informar todas as informações. Então, a gente pode definir um conjunto de informações que são obrigatórias, por exemplo, naquele momento em que eu estou cadastrando o local. Vamos dizer ali que, pelo menos, eu tenho que informar o nome, certo? Minimamente ali o nome, né? E informar, por exemplo, sei lá, a luminosidade do local, certo? Certo. Então, vamos traduzir aí o que seriam essas regras na implementação da camada de negócio, tá? Então, bora voltar lá para o código. E a gente ia fazer o quê? Lá no local serviço, certo? Eu estou recebendo uma instância de local. E aqui eu tenho que fazer todas as verificações, né? E a gente acordou aqui agora que pelo menos um local tem que ter o nome e tem que informar a luminosidade, certo? Certo. O que é que eu ia fazer? Primeiro eu vou ter que fazer aí, para a gente verificar condições, a gente usa um if, né? Então, a gente implementa aí um if, coloca um if, né? Qual é o primeiro cenário possível? Se a minha variável local, que é onde viriam os dados, né, que foram digitados, ela pode estar nula, não pode? Oi? Ela pode estar nula, não pode? A minha variável. Pode. Então, é a primeira verificação que eu tenho que fazer um if, né? E aí verificar se local está nulo. Então, você já digitou aí o if na linha 10, aí você abre e fecha o parênteses e vai digitar local, que é a variável. Como é que eu faço para saber se ela está nula? Eu dou um igual, digito igual duas vezes e digito a palavra reservada null, N-U-L-L. E aí eu vou abrir e fechar o meu if. Certo? Então, aí eu já estou fazendo a minha primeira verificação do que seria a regra de negócio. Para poder incluir uma instância de local, ela tem que estar preenchida. Então, aí eu já estou fazendo a minha primeira verificação. Se a minha variável local estiver nula, eu tenho que dizer para o usuário que ele tem que preencher essa variável, certo? Então, já é um primeiro ponto aí que a gente está fazendo numa verificação de negócio. Então, se a minha variável local estiver nula, eu vou querer fazer o quê? Eu vou retornar um erro para o usuário, dizendo que ele precisa preencher os dados do local, certo? Certo. Então, a gente retorna o erro para o usuário, né? A estratégia mais comum é levantando uma exceção, certo? Aí, para levantar uma exceção, a gente usa a palavra reservada throw, que é THROW. Isso é a palavra reservada do Java para a gente levantar uma exceção, certo? E para levantar uma exceção, eu tenho que inicializar ela, criar o objeto que representa a exceção. Então, para criar, a palavra-chave é new, né? Então, eu dou um new, dou um espaço. Aí, a classe, normalmente, as exceções, quando a gente trabalha com programação web, existem, na verdade, Java em geral, tem duas formas. A gente pode acrescentar a exceção na assinatura do método, né? Eu poderia ali, na linha 8, se eu fosse throws, dizer que ela levanta um exception, né? Ou então eu posso levantar uma exceção do tipo runtime, né? Eu posso trabalhar com exceção checada ou exceção não checada. Normalmente, quando a gente trabalha com padrão corporativo, a gente acaba seguindo mais o modelo de programação runtime,
tá? Com exceção runtime. Então, o que a gente vai fazer aí na linha 11 é levantar uma runtime exception, que é uma classe que existe no Java para levantar a exceção do tipo runtime. Então, tu digita R com R maiúsculo, aí o N, T-I-M-E, Como? U de uva, N de navio, T de tatu, e aí M de Maria é runtime. Runtime. E colado com runtime, tu vai digitar um E maiúsculo, X, C, E, P, aí dá um Ctrl espaço. A gente vai criar aí uma runtime exception, certo? Tu coloca um ponto e vírgula depois aí do que abriu e fechou parênteses. O que é que eu estou fazendo? Estou levantando uma exceção. Aí o que é que está faltando? Acrescentar mensagem para o usuário. O primeiro argumento que a gente pode ter no construtor, se tu entrar no parênteses dentro de runtime exception, aí se tu der um Ctrl espaço, ele vai te mostrar todos os construtores possíveis, certo? E a gente vai usar aqui um texto, tá? Aí tu digita aspas duplas e vai adicionar o texto. O local deve ser informado, por exemplo. Certo? Então, isso aí já foi uma forma da gente implementar uma regra, né, na camada de negócio. Uma outra regra possível, vamos dizer que ele preencheu o campo local, não vai cair aí nesse primeiro bloco que a gente implementou entre a linha 10 e a linha 12. Mas ele pode não ter preenchido o campo nome, por exemplo. Então, eu copio aí o código que tem na linha 10 e 12 e vamos adaptar ele, né, para verificar se o nome foi preenchido. Então, se local.getNome, né, é a forma que eu pego o atributo nome, for igual a nulo, ele pode não estar preenchido. Ou então, ele pode estar preenchido com espaço em branco. Eu também não quero deixar ele preencher com espaço em branco. Então, depois da onde eu vejo ali, se local.getNome igual a null, eu vou dar um espaço, vou acrescentar o operador lógico, que é ou, são aquelas duas barras em pés. É o pipe. Deixa eu falar. Não sei qual é o teu teclado, né? Mas Então, acerto. aqui, ó. Colei no. Pronto, esse aí. Ou, né, se o nome tiver nulo, ou se ele tiver vazio, como é que eu faço para saber se ele está vazio, né? Ele pode estar instanciado só com espaço em branco. Aí o getNome, ele é um string, né? E o string tem um método isEmpty, que diz para a gente se ele está preenchido ou não. Então, a gente vai fazer local.getNome.isEmpty. Nessa mesma linha? Depois dos pipes, dá um espaço, aí vai digitar local.getNome. Dá um enter, ponto, isEmpty. O método que é isEmpty. Tá vendo? Que é um booleano. Ou seja, se o nome tiver nulo, ou se a string estiver preenchida com vazio, a gente vai levantar uma exceção dizendo que o nome do local deve ser preenchido. Aí você adapta ali a mensagem, certo? Beleza? E a outra... Oi? Beleza. Beleza? E a outra regra que a gente combinou que ia verificar é se informou a luminosidade, né? Então, Isso. do mesmo jeito que a gente fez com o nome, a gente vai fazer com luminosidade. Vai fazer local.get luminosidade.
Tá sem tem luminosidade aí que eu não consigo enxergar o. Deixa eu ver. Possa Classe, ser. descrições, Não, né? produção, foto, long, solar. Eu não sei se esse solar ele botou foi Pronto, pode ser o seguinte. Vamos entrar lá na entidade local e vamos ver os atributos, ver se ele tem. Umidade, né? É. Beleza, vamos dizer lá que a gente vai. É porque está ali, ó, incidência solar, na linha 33. Então, a gente vai dar um get incidência solar, certo? Certo. Aí bota o I maiúsculo, incidência, ele deve aparecer aí, tá vendo? Se ele não informou a incidência solar, aí a gente vai ajustar o erro para dizer, ó, a incidência solar deve ser informada. Então, o que é que a gente fez aí? A gente garantiu que o preenchimento do objeto está de acordo com as regras de negócio, certo? É isso que a gente faz na tomada de serviço, tá? E qual seria o outro passo aí? Seria, beleza, depois que eu garantir que o objeto está completamente preenchido, eu posso mandar salvar no banco, certo? E quem faz isso para mim é a camada DAO. Lembra que a gente construiu? Lembro. Pronto. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar o seu cursor na linha 6 da sua classe. Aqui. Vai dar um Enter. E a gente vai declarar o DAO, né? Porque, pelo que a gente viu lá no modelo, a gente tem um serviço e o serviço referencia o DAO, ou seja, o serviço ele só verifica as regras de negócio. Quem salva no banco é a camada DAO, certo? E eu vou acrescentar ela aí e mandar ela salvar para mim. Como ela vai fazer para salvar, não me interessa. Aqui na parte da camada de negócio, eu só verifico o cara crachá. Está preenchido, não está? Beleza, pode salvar, certo? Então, você vai declarar em um atributo do tipo privado, vai digitar private, de privado, né? E lembra que eu falei que a gente faz referência às interfaces, a gente não faz referência às classes concretas, né? Então, você vai colocar aí IDAO, é o I maiúsculo. Na verdade, não é IDAO, é I local DAO, né? I local DAO. Tu dá um Ctrl espaço que ele já importa essa interface, a primeira, né? E tu vai dar um nome para essa variável de DAO. Dá um espaço e digita DAO, por exemplo, tudo minúsculo mesmo. Ponto e vírgula. O que é que tu dá um Enter aí depois da linha 8? O que é que a gente fez agora? A gente está criando uma instância de DAO dentro do serviço para mandar ele salvar, certo? Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que o Spring é quem controla os objetos. É ele que dá o new nos objetos que são controlados por ele. A camada de acesso a dados é uma camada que é controlada por ele, certo? Então, para eu pedir ao Spring a instância do DAO, o que é que eu tenho que fazer? Tu tem que colocar o teu cursor na linha 7, dar um Enter, e aí tu vai digitar uma anotação, que é arroba, colocar o arroba do e-mail, alto, com A maiúsculo, e U, alto, e dar um Ctrl espaço. A gente vai importar a anotação, a segunda de cima para baixo, que é auto-wired. O que é que essa anotação faz? Essa anotação, ela pede... Então, clica aí na segunda, de cima para baixo. Foi? Pronto, ele importou. Significa que eu estou pedindo ao Spring a minha instância do DAO, que é a classe que vai fazer o salvamento dos dados para mim. E aí, lá na linha 25, tu vai dar um Enter. E aí, tu vai chamar o DAO e pedir para ele salvar. Como é que a gente faz isso? A gente chama a variável DAO. No caso, estaria DAO, tudo minúsculo. Ponto. Aí, qual é o método lá do DAO que salva? Não é o save? Aí, a gente vai chamar o DAO.save. E vai passar a minha instância de objeto para ele salvar, que é local. Certo? E coloco ponto e vírgula. Então, a gente implementou aí o que seria uma parte da camada de serviço, por exemplo, né?
a gente implementou um método que vai validar todas as regras de negócio para a gente poder salvar um local. A gente verificou se ele está preenchido, se o nome está preenchido, se a incidência solar está preenchida, né? E aí depois a gente manda salvar. É esse tipo de implementação que a gente faz na camada de serviço. Deu para entender? Deu. É onde a gente garante aí todas as regras de negócio, tá? Mas para completar aí a implementação, eu preciso dizer que a minha classe, local serviço, né, é uma classe que implementa regras de negócio. Eu preciso dizer isso para o Spring, certo? Então, eu tenho que ir lá na minha classe local serviço, na classe que a gente estava antes, e lá na linha 7, tu vai dar um Enter, e tu vai digitar o @service. Eu estou dizendo, dá um Ctrl espaço, para ele importar essa anotação aí. Eu estou dizendo para o Spring que essa minha classe é uma classe que trata de regras de negócio. Isso é uma anotação padrão que existe no Spring, né, para indicar que é uma classe do tipo serviço. E são classes onde a gente implementa a regra de negócio, certo? Mas para que o Spring precisa saber disso, né? O Spring é que controla tudo para a gente no funcionamento da aplicação. E quando eu acrescento nele essa nota @serviço, eu ajudo ele a resolver algumas coisas que precisam ser resolvidas. Primeiro, eu estou dizendo para ele que é uma classe de serviço que trata de regra de negócios, né? E eu não sei se vocês lembram, por exemplo, quando a gente vê em banco de dados, se vocês já conseguiram ver isso, ouvir em algum momento, a gente precisa fazer um controle transacional. O que seria um controle transacional? Significa que uma operação, essa operação de incluir aí, por exemplo, né, ela só vai ser dada por completo se eu conseguir fazer todos esses passos, se eu conseguir fazer as minhas verificações e conseguir mandar salvar no banco. Se, por exemplo, eu conseguir fazer todas as operações, menos salvar, por exemplo, lá, mandei o DAO salvar, mas alguma hora lá de colocar fisicamente no banco, deu algum erro. Ele tem uma estratégia que chama de controle transacional, que é se ou tudo que deveria ser feito foi feito ou não foi, não tem meio termo. Para uma operação ser considerada de sucesso, tudo que está feito aí dentro do incluir tem que funcionar, senão ele dá o rollback, ou seja, ele volta para o estado que o dado estava antes da operação de incluir, sabe? Então, isso o Spring faz para a gente, esse controle transacional. E para isso que a gente anota essa classe como serviço, que é para justamente ele saber fazer esse controle, certo? Certo. Aí, assim, isso são todos padrões corporativos, né? A gente sabe disso como? Lendo a documentação, certo? Certo. Na documentação do Spring lá, tem tudo isso, certo? Mas como o foco da gente aqui está em, primeiro, começar a entender os mecanismos, né? Eu estou trazendo essas informações para vocês, mas não se limitem ao que eu estou mostrando aqui. Dá uma olhada lá na documentação, tem muita informação ali a respeito disso, tá? Beleza? Deu para entender direitinho, Ana, como é que a gente implementa uma camada serviço com a ideia que ela chama o DAO, e aí é onde a gente implementa todas as regras de negócio? Então, o que eu espero, né, dos projetos de vocês, né, é que vocês consigam implementar serviços, vocês consigam ver lá quais são as regras que estão definidas e fazer algumas validações aqui, como a gente fez. Pelo menos para as operações básicas, de incluir, alterar, excluir, listar, certo? Certo. No caso, vai ser feito esse mesmo processo em todas as outras classes, é? Isso. Aí, e para as Sendo outras adaptada operações, de incluir, de alterar, de excluir. Por exemplo, vamos dizer que eu vou implementar aí o alterar do local, né? A gente vai fazer as mesmas verificações. Se o local que preencheu foi vazio, né? Eu não posso, por exemplo, ter dois locais com o mesmo nome. Significa, quando eu for alterar
um local, vamos dizer que o nome dele é sala, e eu quero alterar para quintal. Eu teria que ver se existe um quintal cadastrado, né, para poder permitir que ele troque o nome para quintal, por exemplo, né? Então, na sequência de operações aí, eu ia ver a mesma coisa, se o local está preenchido, se o nome está preenchido, né? E aí, quando ele preenchesse o nome, eu teria que fazer uma consulta no DAO para buscar o DAO pelo nome que ele informou e verificar se já existe um cadastrado no banco, mas que o código seja diferente, né? Ou seja, se eu tenho a minha entidade sala cadastrada com identificador 1 no banco, certo? E aí eu quero alterar a minha sala para quintal, certo? Eu continuo com o ID1, né? Quero trocar meu nome para quintal. Aí eu vou ter que fazer uma consulta no banco para verificar se existe um quintal já cadastrado, mas que o identificador seja diferente. Por exemplo, significa que eu estou querendo alterar a minha entidade sala para quintal, mas já existe um quintal cadastrado com identificador diferente, e eu não devo permitir ele fazer isso, né? Então, são ali verificações que a gente tem que implementar de acordo ali com as regras de negócio, certo? Então, a ideia é ir seguindo com essas implementações. A gente pode ir fazendo aqui nas aulas, vocês podem ir indo tentar, né? Podem pesquisar também, normalmente, quais são as regras de negócio que a gente usa em CRUD, né? De poder incluir um que não já existe, que não tem o mesmo nome, alterar para um nome que não já existe, tentar excluir o que não existe, também deve dar erro, coisas nesse sentido, certo? Beleza? E aí a gente vai seguindo as implementações. Não sei como vocês preferem trabalhar quando trabalham em equipe, né? Se preferem os dois, fazem um inteiro junto, depois replica, valida primeiro. Então, a forma de vocês trabalharem, vocês podem definir como equipe, tá certo? Beleza? Beleza, professora. Deixa eu ver aqui com Miguel e Carlos. Como é que estão, pessoal? Estão precisando de alguma ajuda? Como é que está o andamento do projeto? Conseguiram? Miguel falou que ainda não conseguiu implementar os DAOs, não foi? Isso, Quiser compartilhar aí a tela, a gente pode ir vendo junto. Certo, vou compartilhar. É porque eu fiquei enrolado naquela parte do teste que a senhora fez com o Bruno na aula passada, eu não consegui fazer, não. A gente pode fazer aqui agora, sem problema. Eu vou compartilhar aqui. Tá. Eu estou com o código sincronizado do projeto, viu sim? Certo. A parte de teste, né? Aí tem aqui em acesso DAO, tinha a classe lá, usuário DAO teste, não é isso? É. Pronto. Aí a primeira coisa que eu vi, ela estava com erro lá, certo? Foi esse, eu não consegui. É uma besteirinha, é só se tu abrir aí, é que o nome database é com B minúsculo. Quando tu botar o B minúsculo aí, ele vai funcionar. Tem que importar, eu acho, agora. Dá o Ctrl Shift O para ele importar. Beleza? Era só isso. Tá? Certo. Aí eu não sei se realmente isso aqui eu fiz certo também, essas outras coisas. Vamos lá. Primeira, tu pode apagar a linha 22 para poder juntar ali a declaração das anotações com a declaração da classe, certo? Beleza. O que é que vamos rever ali o que seria a implementação desse teste, né? Primeiro, essas anotações, não sei se tu lembra delas, né? Da linha 18 até a linha 21, são algumas anotações que a gente coloca do Spring para poder criar classes de teste, certo? Certo. Essa anotação da linha 18, eu estou dizendo para o meu teste unitário, que ele está sendo executado pelo Spring, tá? Essa anotação serve somente para isso, tá? A anotação da linha 19 serve para dizer que são testes unitários que a gente está fazendo de acesso a dados, tá? Certo. Essa anotação aí, @datajpa teste, serve para isso. Mas, professor, o que significa isso no fim das contas?
Significa, por exemplo, para fazer o acesso a dados, eu não preciso abrir a conexão com o banco, passar o usuário e senha, todas aquelas informações que estão lá no application.properties. Aí, quando eu coloco essa anotação aí, eu estou dizendo para ele que eu vou precisar fazer acesso a dados e, por convenção, ele já sabe que vai procurar todas essas informações para conectar com o banco naquele arquivo, certo? Certo. Tranquilo também, Carlos? Não sei se ele conseguiu dar uma olhadinha também no que andou até o projeto. Não, nessa parte eu não vi não. A senhora tem que me dizer mais ou menos como é que funciona esse negócio lá no Git. Porque, tipo, se Miguel me enviar o... Ah, tá falando do Git, né? É, porque se ele me enviar esse daí, eu não posso usar não, porque o meu é... A minha versão é o 8. Acho que é 8.1, a dele é a 11 já. A do Java, né? É, aí dá erro, não faz nada. O teu projeto dá erro? É, se eu pegar... A gente fez até com o Daniel. Certo. Tava ajudando. Aí, quando eu pegava e tentava executar, ele não vai de jeito nenhum. Ele só dá Certo, a erro. gente pode verificar direitinho. A gente roda aqui o teste, vê se funciona, se a gente consegue inserir, e aí a gente vai na tua máquina e tenta ajustar isso, tá certo? Tá bom. Aí eu não sei se tu conseguiu pegar o código, né? A gente, na aula passada com o Miguel, que foi o que a gente fez, a gente viu que vocês estavam trabalhando ainda desconectados do Git, né? Aí a gente subiu o projeto no Git, né? E aí eu também já consegui pegar aqui, tá? Aí não sei se você conseguiu fazer essa parte do Git na sua máquina. Ele não conseguiu, não, acho pegar ainda não. Conseguiu não, né? Pronto. Então a gente já deixa isso funcionando na tua máquina. Bota. Tu tem o Git Kraken instalado na tua máquina? Tenho não. Tem não? Pronto. Então, enquanto eu vou explicando aqui, tu pode tentar baixar o Git Kraken para adiantar. Deixa eu te passar aqui o. Porque aí ganha tempo, né? Deixa eu te passar o URL aqui do Git Kraken. Faz o download. Essa é o URL que eu coloco aqui, certo? E aí é só baixar a versão para tua máquina e instalar normalmente. Aí a gente vai precisar do teu usuário e senha do Git, certo? Esse aí é só uma interface gráfica para a gente não precisar ficar executando o Git pela linha de comando, certo? Não é nada demais, só para facilitar, certo? Pronto, eu tô baixando já. Aí quando tu baixar e instalar, ele vai pedir para tu conectar. Aí quando conectar, a gente usa o usuário e senha do Git, normalmente, do GitHub, tá? Aí quando abrir aí, tu pode compartilhar que a gente te ajuda, tá? Aí, enquanto tu vai baixando, eu vou explicando aqui para Miguel como é que a gente faz para a classe de teste funcionar, tá certo? Beleza. Bora lá, Miguel. Aí essa anotação do @datajpa serve para isso, que é um teste que eu estou usando o acesso a dados e que ele tem que fazer a conexão com o banco de dados para mim, certo? Usar o usuário, senha, o dado de conexão com o banco. Aí essa anotação faz isso tudinho para a gente, certo? Certo. Aí o que essa anotação da linha 20 faz é o seguinte, quando a gente trabalha com testes unitários, né, a gente normalmente faz o quê? O teste unitário serve para a gente fazer um conjunto de verificações para ver se o código da gente está de acordo com o que a gente esperava, né? Por exemplo, nesse teste que a gente está implementando aí na linha 28, significa que a gente espera que, se a gente está passando todos os dados do usuário conforme a gente espera, ele deveria conseguir inserir o registro no banco, não é isso? Isso. E quando a gente trabalha com testes unitários, às vezes a gente precisa, dependendo do teste, ter uma massa de dados, né? A gente precisa já ali ter alguns dados cadastrados. E é o que essa anotação faz para a gente, controla essas coisas relacionadas a dados. Por exemplo, na linha 20, essa anotação faz. Vamos dizer que eu rodei todos os meus testes, sujei minha base todinha, mas eu preciso que a minha base esteja limpa para rodar o teste de novo. Então, por exemplo, nessa anotação da linha 20, o que é que ela faz? Ela abre aquele contexto transacional que eu falei lá em testes, mas que no final, automaticamente, ele dá um rollback em todo mundo. Ele limpa todo o dado como estava antes da gente executar o teste. Isso facilita para a gente, né? Porque senão, toda vez que eu sujasse a base, eu ia ter que limpar ela de novo, sabe? Para os testes. Então, o que a gente meio que está desfazendo o que essa anotação da linha 20 faz na linha 21. Eu estou pedindo para ele não dar rollback. Só para a gente poder ver que o dado está inserido no banco, tá?
Então, se fosse um Entendi. contexto de testes normais, eu não teria aí essa linha 21, por exemplo, tá certo? Eu coloquei ela aí somente para a gente poder ver que o dado está indo para o banco, certo? Só para vocês verem ali que toda a mágica que a gente fez até agora, de mapear as entidades, ter as tabelas estão criadas e que a gente consegue inserir um dado no banco, certo? Certo. Mas aí, no contexto normal, a gente não teria essa anotação e talvez aí com o evoluir do projeto a gente tire ela, tá? Tá bom. Aí, o que é que a gente está fazendo aí? Na linha 25, a gente está fazendo aquilo que a gente acabou de fazer na camada de controle. A gente está pedindo ao Spring que ele me dê a classe DAO. O que significa isso? Que ele que vai instanciar a classe e vai injetar aqui nessa propriedade, tá? Então, não preciso aí, por causa disso, me preocupar com o Nil, por exemplo. É ele que faz isso sozinho para a gente, tá? Uhum. Então, aí eu estou fazendo a referência na linha 25 ao DAO, né? E o meu teste está construído aí entre a linha 28 e a linha 40, certo? É um teste que, pelo nome, o que é que a gente está tentando fazer? Está tentando incluir uma instância no banco com sucesso, beleza? Beleza. Então, seria ali um cenário, por exemplo, de conseguir incluir um registro no banco com sucesso, né? A gente ia ali, por exemplo, que a gente está fazendo na linha 30, a gente está pedindo ao DAO para fazer uma contagem de quantos registros tem cadastrados no banco, certo? Então, vamos dizer que ali eu tenha nenhum ou muitos já cadastrados, mas ele vai me retornar um valor. No caso da gente que não tem nada cadastrado no banco, né? Essa consulta a gente infere que ela vai retornar para a gente o valor zero, tá? Então, o atributo ali, a variável existente, já vai estar preenchida com zero, certo? Ali, depois, o que é que a gente está fazendo? A gente está criando uma instância de objeto, aí, no caso, tu está fazendo da classe usuário, né? Então, a gente precisa ali refatorar aquele método na linha 28, para, ao invés de ser teste incluir local sucesso, seja teste incluir usuário sucesso. Foi o que eu olhei pelo o de Bruno. Aham, certo, sem problema. Usuário sucesso, certo? E aí você criou uma instância de usuário e setou o nome lá como Miguel, certo? E aí depois você chamou na linha 34 o DAO e mandou salvar aquela instância com o nome preenchido, não é isso? Então, a gente espera que a camada de acesso a dados vá salvar o registro lá no banco, e aí a gente precisa fazer o quê? A gente precisa verificar se aquela instância foi salva no banco, certo? Para isso, lá na linha 36, por isso que a gente está fazendo uma contagem de novo no banco, porque se eu não tinha nada e conseguir inserir com sucesso, eu vou ter um registro a mais na base, não é isso? É. Certo? Se eu tinha 0, agora eu vou ter 1, tá? Então, a gente espera que no cenário normal, que esse DAO.count retorne 1 e existentes ali, após esteja preenchido com 1, né? Beleza até aí? Beleza. E o que a gente faz na linha 37? A gente usa um conjunto de métodos que já existem, né, do Spring não, desculpa, do JUnit, que é o framework que ajuda a gente a implementar testes unitários, né? Para dizer para a gente ali se o teste está ok, certo? E a gente usa esse método que é o AssertDat, que é verifique se a quantidade que está em existentes após é igual a existentes mais 1, certo? Eu estou pedindo para ele. O meu teste vai ser considerado de sucesso, porque o AssertDat, ele retorna que o teste foi executado com sucesso ou não foi executado com sucesso, certo? E aí ele vai retornar para a gente que o teste foi executado com sucesso se a quantidade de registros em após, que é 1, é igual ao que tinha antes, que é 0 mais 1, ou seja, 1 tem que ser igual a 1. Então, E aí ele vai retornar sucesso, certo? Para executar esse método, o que é que a gente faz? Eu tenho que salvar a classe, porque ainda tem alteração que a gente não salvou, e aí tu tinha que selecionar ali o nome do método, clicar com o botão direito, aonde? na linha 28, o nome do teu método,
selecionar ele, clicar no botão direito, aí Run As, então marca ali JUnit Test. E aí ele vai iniciar o projeto, vai fazer a conexão com o banco de dados e vai executar esse trecho de código que a gente criou como teste e vai dizer se ele falhou ou não. Tá vendo? Se ele retorna verde, é porque o teste foi realizado com sucesso. Significa que ele conseguiu salvar o registro na base. Para a gente verificar se está ok, a gente pode abrir o banco de dados, lá o PGAdmin 4, e olhar lá no banco de dados e na tabela de usuário se a gente vai ter um registro cadastrado. Vou dar 2 cliques em Servers. Pronto, já está ali. Eu não sei se o teu banco, acho que estava, era esse, né? DevFlix 0. É isso mesmo. Aí se clicar em tabela, deve ter a tabela usuário. Quando tu clicar nele e clicar naqueles quadradinhos lá em cima, tem parece uma tabela lá em cima aí. Tá vendo que ele preencheu, Miguel, tá vendo? Foi. Então, significa que o que a gente fez, a nossa camada de persistência, ela está funcionando direitinho, a tabela está certa, a gente está conseguindo salvar registros nela, né? E aí a gente implementou esse teste unitário somente para isso, porque se fosse num cenário padrão, em que a gente não fizesse um teste, a gente ia ter que esperar implementar a tela do usuário, implementar o controle, o serviço, os dados, para a gente poder testar se está certo. Se tinha erro, né? Isso, e a gente, quando utiliza, né, testes unitários, eu sei que não é o nosso escopo aqui na disciplina, né, aprender sobre testes unitários, mas só para mostrar para vocês as possibilidades que existem, né, e que tem como a gente testar o que a gente está fazendo, sem ser somente executando com tudo pronto, tá certo? E se vocês quiserem, né, estudar e aprender um pouco mais sobre testes unitários, normalmente, se vocês vão trabalhar com desenvolvimento de software, é uma coisa que a indústria pede muito da gente como programador, já saber ali construir os testes unitários para o que a gente implementa, sabe? Certo. Aí tem um conjunto de regras, convenções e coisas que a gente segue para testes. Do mesmo jeito que a gente tem o Spring aqui funcionando como framework, né? Uma biblioteca que tem um monte de métodos prontos e um monte de coisas prontas. Para trabalhar com testes unitários, a gente tem uma delas, é o JUnit. Aí, no caso... Então, o que significa aí o que a gente fez? Que o usuário que você mapeou, a entidade está ok, né? E que o DAO que você criou está ok. Você consegue ali inserir registros na base, tá? Se você quiser, né? Tiver curiosidade, quiser, puder aí seguir. Acho que a internet parou aqui, não sei se vou... Tu ouviu até que parte? A senhora estava falando, cadê? Do JUnit? Foi. Pronto. Aí, assim, eu sei que eu estava comentando, não sei se tu chegou a pegar essa parte, que o JUnit, ele não é o nosso foco aqui na disciplina, né? De estudar o framework a fundo e tal, mas se vocês tiverem interesse em trabalhar com desenvolvimento, é bem importante tentar conhecer aí sobre esse framework e como é que se implementa testes unitários nele, porque se pede muito para a gente, como programador, saber usar, ou saber minimamente entregar o que a gente faz com algum nível de verificação, se está ok, sabe? Beleza? Certo. Então, bora lá. Então, a gente conseguiu alinhar aí, né, a nossa implementação da camada DAO, né? A gente teria aí que, naturalmente, né, para cada um dos pacotes, né, o pacote de acesso, o pacote canal, categoria, comentário, já ter todos os DAOs criados dessa mesma forma. Aí uma coisa que eu fiquei na dúvida, vai precisar da classe DAO, é porque tá passando caminhão aqui. Não, sem problema. A gente precisaria da classe DAO para todos os modelos. Isso precisa para todos ou não? Para perfil acesso também? Aham. Eu não criei pensando que não sei se era necessário para todos. Aham.
É porque, por exemplo, vamos dizer que aqui eu vou inserir, por exemplo, sei lá, um vídeo. Aí, para inserir o vídeo, eu tenho que ter a categoria, tem que ter as outras coisas, aí você vai usar esses outros DAOs para fazer isso, sabe? Certo. Teria ali todas as entidades do sistema, teria que ter o CRUD, por exemplo, tá? Mas, claro, que a gente não vai conseguir implementar o projeto inteiro aí, todo, né, até o fim, tá? Porque tem muitas coisas daqui para o fim da disciplina, né? Mas a ideia ali é que a gente escolha, dentro da descrição do projeto que eu passei para vocês, pelo menos ali, 2 funcionalidades para a gente implementar toda. Implementar todo o DAO, implementar todo o controle e a interface com o usuário, certo? Certo. Beleza? Porque a ideia aqui tem muitos, dá um trabalho, mas aí você está repetindo, você está vendo como é, você está testando, você pode criar outros testes unitários, né? E aí aproveitar a chance para tirar qualquer dúvida ou alguma coisa que não tenha ficado claro, certo? Certo. E aí, Miguel, se a gente fosse seguir aí a mesma ideia, né, do que a gente fez com Ana, e já quiser implementar ali o que seria a camada de serviço, o que é que a gente ia fazer? Aí tu ia criar um novo pacote, um pacote controle, lá em qualquer uma das camadas que você queira seguir o exemplo, né? Não sei se tu está conseguindo me ouvir. Acho que caiu, né? Não sei se foi eu que caiu ou se foi tu que caiu. Vocês conseguem me ouvir? Eu estou conseguindo ouvir, professora. Tá? Você caindo. É que começou a chover, né? A internet já começa a farrapar. Aqui em casa, pelo menos, é assim. Mas beleza, enquanto ele volta, eu posso te ajudar em alguma coisa, Carlos? Tu quer ir compartilhando tua tela para a gente ver o código? Ver a questão do Git Kraken, ver a questão do projeto? Então, a amiga voltou. Tá cortando aqui, a internet É que começou a chover, aí a internet começa a farrapar, né? foi, começou agora mesmo. É, aqui também. Mas beleza. Aí qual seria a próxima etapa, amiga? Seria a gente conseguir fazer ali a mesma coisa que a gente conseguiu fazer com Ana. Criar o pacote, você escolher, né, uma entidade e a gente criar dentro do seu pacote lá o pacote controle, né? A gente construir a interface e a classe, fazer a referência para o DAO e implementar uma regra. Aí, se quiser, a gente pode fazer um exemplo. Certo. Deixa eu ver se Tu quando eu consegue botar para compartilhar, compartilhar, né? vai ficar Tá. travando. Eu vou acompanhar Carlos aqui. Tu consegue me ouvir, Carlos? Tu conseguiu instalar o Git Kraken? Eu instalei, mas para entrar aqui ele tinha dado. Eu não consegui entrar e a internet caiu também. Foi. Se tu for no Git Kraken, deixa eu só compartilhar rapidinho aqui minha tela. Deixa eu abrir aqui o Git Kraken. Se tu abrir, a primeira coisa que ele pede é para tu fazer o login, sabe? Foi, eu tô nessa parte. Aí eu apertei Aí assim, tu escolheu o GitHub e botou teu usuário e senha lá. eu tava errando. Ele abriu um guia aqui. Aí ele não conseguiu, tu não conseguiu fazer o login ainda, né? Foi, eu vou botar agora, que eu tava errando essa senha. Pronto, o que ele vai fazer é o seguinte, quando tu botar teu nome e usuário do GitHub, ele vai abrir uma janela do navegador para tu autorizar lá no GitHub essa aplicação a se conectar no teu GitHub, e aí depois ele vai e atualiza a interface do programa com os teus dados para conectar no repositório. Aí tu pode ir tentando fazer isso enquanto eu tento criar aqui a camada de controle com o Miguel, certo? Aí tu vai me avisando se deu certo. Eu coloquei meu usuário e senha. Tu lembra do teu usuário e senha do GitHub? Fica assim que é para tentar conectar. Deixa eu tentar de novo. Eu quase não estou conseguindo te ouvir, que aqui está um barulho danado.
de chuva. Aconteceu algum... Eu tô ouvindo tua voz bem baixinha e distante. Eu vou tentar de novo. Ah, beleza, pronto. Tu tenta e aí vai me atualizando enquanto eu vou fazendo aqui a camada de controle com o Miguel, tá certo? Tá bom. Miguel, tu pode compartilhar a tua tela para a gente criar a camada de controle? Eu não sei se tu conseguiu, Miguel, ir vendo mais ou menos o que eu estava fazendo com a Ana. Consegui, mas não consegui ir fazendo não na hora. Pronto, aí a gente vai fazendo agora, é mais ou menos ali a ideia parecida com o que a gente viu na camada de teste. Vai Aí criar no aí um caso, pacote, por exemplo, aí em acesso, cria o pacote serviço, sem ser com C cedilha, só com C normal, isso. Aí tu pede para criar uma interface primeiro, e aí tu chama ela de usuário serviço, por exemplo, né? Se a gente continuar com a entidade usuário. Aí tu clica para concluir. E aí, na interface, a gente vai fazer, por exemplo, incluir. Aí tu declara um método void, dá um enter, digita void. Nem precisa, se tu quiser, pode botar, né? Mas nem precisa botar público, porque tudo de interface é naturalmente público, aí é só redundante, mas isso é besteira, tá? É só certo. a título de informação. Aí precisa aí incluir, por exemplo, para a gente incluir um usuário. Aí, normalmente, nome de método a gente coloca com um I minúsculo, e tu não precisaria colocar usuário, porque essa interface é só de usuário, então a gente vai tratar só com entidade de Incluir. usuário aí, certo? Poderia botar incluir, que recebe como parâmetro o método uma instância do objeto usuário. Aí tu digita aí usuário com um maiúsculo, que é o tipo, né, da variável, e a variável é chamada usuário. E aí coloca um ponto e vírgula depois da declaração do método, certo? Se tu der o Ctrl Shift O, ele deve importar aí as classes, né? Beleza. Aí agora a gente vai implementar o que seria o serviço mesmo. Então, tu clica com o botão direito lá no pacote serviço e pede para criar uma classe. E a gente vai dizer que essa classe, né, vai ser usuário serviço, sem o i na frente, porque ela não é a interface. E lá depois do nome da classe, a gente vai pedir para ela dizer que ela vai implementar aquela interface que a gente acabou de criar, que é aí o usuário serviço. Certo? Aí você salva, dá o Ctrl Shift O, ele já importou, né? Quando tu der um Ctrl 1 em cima do método, ou então tu clicar lá no nome da classe, desculpa, ele vai dizer que está faltando implementar, né, o que está estabelecido lá na interface, certo? E aí, basicamente, a gente vai fazer aí as validações de usuário. Se tu entrar na entidade usuário, tu vai ver que ela tem um conjunto de atributos, né, que a gente mapeou lá. E aí... Só uma dúvida rápida. aí a gente iria verificar, né, tudo que a gente vai garantir ali que é obrigado, por exemplo, a cadastrar com o usuário, né? A gente precisa pelo menos ter ali um nome, um e-mail e uma senha, por exemplo, certo? Então, vamos trabalhar aí nesses 3 atributos, tá? Aí, seguindo a mesma ideia... Oi, Miguel. Acho que Carlos falou alguma coisa, não sei se foi ele que falou. Oi, Carlos, não ouvi não, desculpa. Oi, Carlos. Aqui tá um barulho danado aqui com a chuva. Ele falou alguma coisa agora no chat. Oi. O Carlos. Precisa logar pelo navegador mesmo, e isso no GitHub ele vai pedir, né, aquela autorização lá, vai colocar teu usuário e tua senha e dizer que permite que o programa tenha acesso à tua conta do GitHub. É justamente para ele poder pegar o código e fazer o commit. Tentasse muitas vezes com a senha errada, certo? E aí ele diz para tentar mais tarde. Eita, tá certo. Tu consegue entrar no próprio site do GitHub mesmo e tentar recuperar a tua senha?
Pode tentar fazer isso, tentar entrar no site do GitHub mesmo e pedir para recuperar a tua senha, para ver, certo? Na parte não deixei salvo, sem login, certo? Certo. Só que ele está pedindo para dar um tempo, né? Pronto, beleza. Dá uma olhada no teu e-mail, de qualquer forma, pode ser que o GitHub tenha enviado algum e-mail, sei lá, dizendo que alguém tentou acessar a tua conta, se foi tu mesmo ou não. E aí, daqui a pouco a gente tenta de novo, certo? Beleza? Pronto. Então, Miguel, voltando, né? Vamos dizer ali que a gente vai verificar pelo menos essas 3 regras de negócio, né? Na verdade, 4, né? Porque para incluir o usuário, a instância do objeto tem que estar preenchida, a gente tem que ter o nome, e-mail e senha, por exemplo, né? Uma outra regra que a gente pode ter também é que lá no objeto usuário, a gente pode não se preocupar com isso agora, né? Mas a gente pode ter lá um atributo que seja confirmação de senha, e a gente verificar se a senha está igual à confirmação da senha, por exemplo. São regras de negócio aí que a gente pode ir desdobrando, né, de acordo com a necessidade do projeto, tá certo? Certo. Mas, por enquanto, a gente vai focar somente nessas regras, tá? Então, vamos lá. A gente poderia fazer aí a primeira verificação na linha 10, fazer um if e verificar se a instância do objeto usuário está nula, né? Aí a gente colocaria usuário igual a null, né? Como a gente verifica a referência, né? E aí a gente abre e fecha o if, já está aberto, né? Então, falta abrir e fechar o if, certo? E a gente vai fazer o quê? Se essa condição for verdadeira, a gente levanta uma exceção para o usuário, tá? Como eu falei para a Ana, existem 2 formas de a gente trabalhar com exceções em Java, exceções checadas e exceções não checadas. As exceções checadas, não sei se vocês chegaram a ver em programação 2, né? Seria quando lá na assinatura do método, no incluir, eu ia ter um throws e o nome da exceção que o método levanta. Não sei se vocês já chegaram a ver isso. Miguel? Tu está conseguindo me ouvir? Acho que o Miguel caiu de novo. Não caiu. Tá tudo doido hoje a internet. Quando tu estiver me ouvindo de novo, tu me avisa, Miguel. Todo mundo caiu, só ficou eu. Será que fui eu que caí? Enfim. Oi, Ana. Todo mundo caiu de uma vez só. Não sei se fui eu que caí e todo mundo saiu voltando. Peraí, foi que desconectou? Foi que eu vi? Não entendi, não, também não. Pensei que tinha sido eu que tinha caído. Eu não sei não, se foi, não. O carro saiu também. Só ficou eu sozinha aí. Aí só ficou do nada. Fez um barulhinho, aí começou apareceu. a chover, o negócio complica. Aí começou a aparecer, está sendo gravado, quer participar? Você achou que já estava participando? Já estava participando, né? Ai, Jesus. Bora lá. Eu não sei até que parte tu me ouviu, Miguel, mas eu estava falando que a gente tem 2 formas de trabalhar com exceção em Java, como eu expliquei para a Ana. A gente pode trabalhar com as exceções checadas e as exceções não checadas. Não sei se vocês chegaram a ver isso em programação 2, que a exceção checada é quando a gente coloca lá na assinatura do método, não sei se vocês já viram alguns métodos, tem assim, throws e o nome de uma exceção. Já, a gente viu isso em programação 2 mesmo. Isso aí é uma exceção checada, tá? Quando normalmente a gente trabalha assim, um dos padrões mais recentes, a gente tenta trabalhar com exceções não checadas, tá? E isso aí é quando a gente lança exceções do tipo runtime, que são exceções que a gente não precisa colocar na assinatura do método, tá? Isso facilita em algumas coisas de como a gente tratar exceções no código, facilita aí de não ser obrigado a tratar exceção que não é de responsabilidade minha, tá?
E normalmente é o padrão que a gente usa mais para trabalhar com programação web em Java, é trabalhar com a exceção runtime, tá? E aí você pode criar o seu próprio tipo de exceção, ou pode fazer aqui, como a gente fez, de lançar direto uma runtime exception. E por enquanto, a gente pode trabalhar com a runtime exception mesmo, mas se a gente sentir necessidade depois, a gente pode criar o nosso próprio tipo de exceção, que herda de runtime exception, e trabalhar com ela, certo? Então, voltando, o que a gente faria ali na linha 12 seria lançar uma exceção. Para lançar uma exceção do tipo runtime, a gente usa o tipo runtime exception, e para lançar a exceção, a gente usa a palavra-chave que é throw, que é TH, com tudo minúsculo, tá? Que é uma palavra reservada. Aí, OW, desculpa, eu disse OW, mas entre o H e o O tem um R. Isso. Throw. Aí a gente lança a palavra-chave new, que é para criar a instância da classe que vai ser a exceção, que é runtime exception. É com R maiúsculo. O T também não. O T é minúsculo, runtime, e o E de exception é um E maiúsculo. Certo? Aí a gente abre e fecha parênteses e coloca um ponto e vírgula, tá? Depois. Aí o que a gente faz? Se você der um contraespaço aí, o runtime exception tem alguns construtores padrão, né? E aí o construtor que a gente vai usar é o construtor, se tu botar o contraespaço dentro do teu cursor, dentro do abre e fecha parênteses. Se der um contraespaço, também tem várias formas de você criar uma instância dessa classe. A forma que a gente vai usar é a segunda, de cima para baixo, que é só para poder passar uma mensagem para o usuário, tá? Se a gente veio de um momento que a gente está tratando uma outra exceção, uma boa prática é passar a exceção de origem dentro desse construtor do runtime exception. Mas como a gente não está tratando nenhuma exceção de origem, né, a gente que está provocando a exceção, a gente vai usar só a mensagem. Então, você pode colocar aí, tá lá, os dados do usuário precisam ser preenchidos, né? Então, aí tu coloca entre aspas duplas. Isso. Os dados do usuário precisam ser preenchidos, por exemplo. Então, essa é a nossa primeira regra de negócio que a gente está implementando na nossa camada, certo? Qual a outra regra de negócio? Beleza, vamos dizer ali que os dados do objeto estão preenchidos, né? E eu vou seguir com as demais validações. Então, se der aí Ctrl Shift e F, tu pode eliminar aí a linha... Já fez? Pronto, pode eliminar a linha 11 e a linha 13, por exemplo. E a gente vai construir um outro if, do mesmo jeito que a gente fez esse primeiro. Pode apagar aí a linha 11, pode copiar, beleza, botar depois, e a gente vai fazer um if agora, se o nome está preenchido. Então, se o usuário .getNome for nulo, se ele for nulo, ele já não cai nesse if, ele vai ser interrompido na linha 12 e não segue o fluxo de baixo que a gente está implementando, certo? Então, o nome pode estar... pronto, pode colocar aí o nome, deve ser preenchido, né? Outro caso aí que o nome pode estar nulo é que, como o nome é um string, né? Ele pode ter preenchido só com espaço em branco. Então, tem uma outra condição que a gente tem que verificar aí, chamar usuário.getNome, e a classe string, ela tem um método que é o isEmpty, que diz para a gente se a string está preenchida. Nem precisa botar igual. Se tu, depois daí, colocar um ponto, ele é um método isEmpty, por exemplo, tá vendo? Que ele vai ver lá se está preenchido, por exemplo. Vai ter várias outras verificações que você pode fazer, né? Tem o isEmpty, o isBlank. Mas aí a gente não vai ficar viajando muito em possibilidades extremistas, é só assim para a gente ter uma ideia de como seria um fluxo de validação normal, tá? Existem ali também outras bibliotecas que a gente pode importar no projeto, que tem
Apache Commons é uma biblioteca que normalmente se usa em Java, implementada pela Apache, só para trabalhar com strings, por exemplo, sabe? Verificar se tudo é maiúsculo, tudo é minúsculo, se está em branco, se está com espaço em branco, se tem espaço em branco no meio, tem várias possibilidades aí de bibliotecas para a gente trabalhar com isso, certo? Certo. Mas a gente não vai focar nelas agora, tá? Então, a gente acabou aí na linha 15, entre a linha 15 e a 19, a gente já implementou outra regra de negócio, que é obrigatório para poder salvar um usuário, que é preencher o nome, por exemplo. A mesma coisa a gente pode fazer copiando o código, colocando aí para verificar a senha, por exemplo, que a senha tem que estar preenchida. A gente pode fazer com a senha. Outra coisa que a gente poderia fazer aí também, aí ajusta a mensagem, né? Seria a senha, deve ser preenchida. Outra coisa, quando a gente preenche o usuário, tem que dizer lá qual é o perfil dele, se ele é administrador ou se não é, né? Eu não lembro qual é o atributo que a gente colocou. Perfil acesso, por exemplo. Acesso. Aí a gente pode fazer a mesma coisa. Se perfil acesso estiver nulo, aí não precisa verificar o exemplo, né? Quer dizer, o perfil do usuário deve ser preenchido, sabe? E aí a gente vai trabalhando com todas as regras, certo? E se no fluxo aí, que eu já atendi todas as regras de negócio, né, agora eu posso realmente salvar o usuário, por exemplo. Aí eu vou chegar lá, depois da minha linha 30, acrescento uma linha em que eu faço a chamada para o nosso DAO e mande salvar, por exemplo, certo? Então, chamaria o DAO, ponto. Aí, qual é o método do DAO que salva? Se der um Ctrl espaço. A gente declarou o DAO lá em cima? Não, faltou isso. Não, né? Pronto, então é isso. Aí, na linha 6, tu dá um Enter e cria um atributo do tipo privado. E ele é a interface e usuário DAO. Porque no Spring a gente só... Acho que é sem ser tem o i não, acho. Tem não, aqui não tem não. Tu não chamou de i, né? Beleza. Aí depois a gente refatora. Usuário DAO. Aí coloca um ponto e vírgula, e a gente tem que dizer na linha, dá um enter aí, na linha, dá um enter onde tu tá, e dá um enter também lá em cima, na linha 7, para a gente acrescentar aquela anotação do Spring que instancia o objeto para a gente, que é o @autowired. Certo? E aí, lá embaixo, a gente poderia agora chamar o DAO e mandar ele salvar. Ou seja, aí eu estou delegando ao DAO. Ó, DAO, salva aí o meu objeto usuário. Tá? O meu DAO não está preocupado se o nome está preenchido, se a senha está preenchida, ele só vai salvar. Quem garante isso é a gente aí, né, no que a gente está fazendo aí, no método, né, de salvar. Beleza? Beleza. E aí, o que é que a gente precisa fazer a mais ali para dizer para o Spring que essa nossa classe é uma classe de serviço? A gente teria que ir lá em cima, na assinatura do nosso método, do nosso método, não, desculpa, na assinatura da classe, na linha 7, dar um Enter, e anotar a nossa classe com @service. Assim, pronto, a gente está dizendo para o Spring ali que essa minha classe é uma classe que lida com regras de negócio e que automaticamente ali ela precisa se preparar para fazer o controle transacional, que é aquilo que eu tinha comentado, né? Igual, não sei, tu está pagando banco de dados agora, né? Não sei se tu viu já o conceito de transações em banco de dados. Ele falou lá que o banco de dados tem as regras do ACID, por exemplo, né? Atomicidade, consistência, não sei se tu chegou nisso já. Eu já paguei já, agora eu tenho que voltar para relembrar. Uhum. É só assim, acho que tu lembra, que é simplesmente assim, quando a gente vai fazer uma operação no banco, ou é tudo ou é nada, né? Vamos dizer que eu estou fazendo 5 operações no banco, ela está dentro de uma transação, se uma delas der errado, ele aborta toda a transação e desfaz todas as outras operações. Não sei se tu lembra disso.
Não, isso aí eu não cheguei a lembrar, não. Por Agora não. exemplo, em alguns contextos de negócio, vamos dizer que eu estou no meu método de incluir aí, certo? E vamos dizer que aí eu estou fazendo uma operação em outras entidades. Sei lá, eu estou incluindo o usuário e estou gerando um histórico de que aquele usuário foi incluído, por exemplo. Eu vou estar operando em duas tabelas dentro do mesmo método, né? Eu vou Isso. incluir um registro na tabela de usuário e vou incluir um registro na tabela de histórico, por exemplo, né? Então, vamos dizer ali que, por contexto de negócio, sempre que eu inserir um usuário, eu tenho que inserir um histórico numa tabela para fazer aí algum controle de acesso, por exemplo, certo? Emitir relatório ou coisas nesse sentido. Então, quando eu digo que essa classe de serviço é uma classe de negócio, significa que o meu método de incluir só deveria estar ok, né? Se, por exemplo, eu fizer a inclusão do usuário, mas eu também conseguir incluir o registro do histórico. Vamos dizer que ele conseguiu incluir o usuário, mas não conseguiu incluir o histórico, Aí por ele não faz exemplo. nada, né? Aí ele não faz nada, entendeu? Ah, eu Ele lembro vai disso. e garante, né, a atomicidade que ele fala, a consistência do dado. Ou é tudo ou é nada, não tem meio termo. E isso é um contexto que a gente usa aqui nas classes de serviço, porque é onde a gente está aplicando ali as regras, certo? Então, do serviço para baixo, normalmente ele inclui ali o mapeamento transacional. É onde a gente vai dizer ali para o Spring, através de uma outra anotação, que eu vou mostrar para vocês já já, dizendo para ele fazer esse controle, certo? Aí a gente vai fazer isso depois, tá? Mas é só para isso que a gente anota a classe como @service, para dizer que é uma classe de contexto transacional, e dizer para ele fazer os controles de transação, por exemplo, tá certo? Ele faz tudo isso para a gente. Então, aí, teoricamente, a gente teria implementado aí o método do incluir, certo? A gente verificou que o objeto está preenchido, que o nome está preenchido, e depois que eu aplicar todas as regras, né, todo o contexto do negócio estiver satisfeito, ele vai, de fato, e chama o DAO e manda salvar. Beleza? Beleza. Vamos dizer aí, se você quiser fazer outras regras, certo? Vamos dizer aí que você precise garantir que já não tem um usuário cadastrado com aquele nome, por exemplo, certo? Eu estou tentando cadastrar um usuário, sei lá, Elaine, já tem um Elaine cadastrado. Então, você ia simplesmente aí entre a linha 37 e a 38, é uma regra que você precisa garantir antes de mandar salvar, certo? Então, vamos dizer que você quisesse aí fazer essa validação. Aí, você vai chamar o seu DAO e mandar procurar. Como é que a gente faz isso? Se eu chamar o DAO, ponto, sei lá, find, ele tem um find by ID, tem mais qual? Não tem mais nenhum método, né? Certo. Mas vamos dizer aí que ele tivesse um método que eu consiga procurar pelo nome, tá? Então, eu vou fazer com vocês aí essa regra na aula de amanhã, tá? A gente vai expandir o que seria uma validação de mais detalhe. Então, vamos dizer aí que no DAO eu tivesse um método procurar pelo nome. Então, depois do ponto, tu digita aí, procurar por nome. É um método que não existe, certo? Procurar por nome. Aí, normalmente, quando tu passa de uma palavra para outra, tu coloca isso. Certo? Vamos dizer aí que a gente vai implementar esse nome e que ele recebe como parâmetro uma string, que é o nome do usuário que tu vai passar aí. Então, tu abre e fecha e digita aí usuário.getNome, por exemplo. O teu objeto, usuário.getNome, certo? E coloca um ponto e vírgula. E vamos dizer aí que esse método te retorna uma instância de objeto usuário. Então, tu volta para o começo da tua linha 38 e cria uma variável usuário que vai receber o retorno desse método. Digita aí um usuário com um maiúsculo, dá um espaço, dá um nome para a variável, sei lá, usuário existente, vai ser igual ao retorno desse método, certo?
Tanto pode, para facilitar a legibilidade do código, pode colocar uma linha depois da linha 37, uma linha em branco, e pode acrescentar uma linha em branco depois da linha 39, certo? E aí Certo. bota mais outra linha em branco. Como é que a gente faria ali para na linha 40 a gente verificar se já existe um usuário cadastrado com aquele nome, né? Você vai usar o if para comparar se o seu objeto, o usuário, que o usuário preencheu, tem o nome ali. Na verdade, você pode pegar direto aí, usuário existente, se ele for diferente de nulo, por exemplo, vamos dizer que o nosso método lá do DAO retorna Diferente é o igual assim, aqui. esse é o de banco de dados, eu acho que é o menor e o maior que, isso não é. É tanta linguagem que a gente sai diferente, aí vem null, ou de null, né, vamos dizer que aquele método retorna de null, né. Então, eu acho que é feito, tu estava botando mesmo, que é exclamação igual. É. Se ele for diferente de null, né, significa que tem algum usuário cadastrado com aquele nome no banco. Então, tu vai levantar uma outra runtime exception e vai dizer, ó, já existe usuário cadastrado com aquele nome na base. Então, é assim, dessa forma que a gente vai implementando aí as regras de negócio, certo? Pode até copiar, de repente, se tu estiver na linha 35, na linha 30. Acho que caiu de novo, não sei. Acho que caiu de novo, não sei.
Miguel? Agora eu tô escutando. Fala alguma coisa? Minha nossa, eu já tava preocupada. Eu aqui, Jesus. Minha internet deu a louca aqui. A minha Não foi também. a sua, não. Acho que é instabilidade no Meet, viu? Eu O meu acho que celular tá nem dando ar aqui também, pra pelo menos pegar. Não, meu celular aqui, Garanhuns, desde de manhã, que está sem serviço. vocês estão onde? Em Garanhuns, tu tá Meu em Recife também, Garanhuns. Miguel? Não, eu tô em Vocês estão em Garanhuns. Garanhuns? Desde Oxi, manhã cedo, meu Etim está sem serviço. que coisa. Aqui também tá Olha, pegando. Na minha internet caiu aqui do nada também. Aí ficou funcionando só. A internet no celular caiu. Ficou funcionando somente no computador. E eu tentando entrar e falar com a professora, mostrar a professora online e sem falar nada. Ai, céus. eu estava aqui tentando atualizar, tentando entrar e não estava entrando. O Derrubou. engraçado, Aqui. o engraçado é que continuou gravando do mesmo jeito, não foi? Aí, menos mal, né? A gente não perde. Ai, Mas Jesus. vamos tentar ver o que é que a gente consegue andar aí. Aí eu lembro, não sei que parte todo mundo viu, né, mas a gente estava ali no código de Miguel tentando implementar uma regra de negócio diferente, né? Que a gente tivesse ali, por exemplo, fazer uma consulta para verificar se já existe um usuário cadastrado com aquele nome, não foi, Miguel? Foi. Não sei se você pegou essa parte. E ali a gente teria que implementar no nosso DAO o método, né, que ia fazer essa consulta no banco para a gente, tá? E a gente pode fazer isso na aula de amanhã de manhã, para a gente não perder aqui o foco, tá? Certo. É uma oportunidade de mostrar como é que no nosso DAO a gente pode implementar outras consultas que não são as consultas padrão do Spring Data JPA, certo? Beleza? Então, vamos lá. Não sei se tu consegue ainda compartilhar teu código, Miguel, com a tela. Não sei como é que tá a conexão de vocês. Não sei se fui eu que caí de novo. Estou vendo tudo bloqueado aqui. Ah, agora está começando a aparecer. Beleza. Aí a gente estava aí, né? Por exemplo, seria uma forma da gente implementar outra regra de negócio, entende? Então, em alguns momentos ali, a gente pode precisar consultar os DAOs da entidade que a gente está trabalhando, onde, por exemplo, aqui no exemplo, né? A gente tem o DAO de usuário, mas a gente pode ir ali, dependendo do método de negócio que a gente está trabalhando, ter que consultar outros DAOs, né? Fazer outras consultas, verificar outras regras, certo? Então, é basicamente isso que a gente faz na camada de serviço. Garantir ali todas as regras para cada um dos métodos, né? Que estão atendendo ali os requisitos de negócio, certo? Do mesmo jeito, né? Se tiver tudo ok, aí depois a gente vai e chama o down, tá? Mas a mesma ideia a gente aplica para os métodos de alterar, para os métodos de excluir, por exemplo. Vamos dizer que a gente fosse implementar um método de excluir. Aí, então a gente iria lá na interface e implementaria um método de excluir. Na interface definiria um método de excluir. Vamos dizer, por exemplo, eu recebo lá, vocês que vão decidir, mas posso receber o identificador de um usuário, por exemplo, para poder excluir. Então, a gente abriria lá abriria o usuário e usuário serviço e definiria o método de excluir, por exemplo, certo? Se tu abrir a tua interface e usuário serviço, a gente vai lá e define o método de excluir, por exemplo. Vamos dizer que ele é void, seria um excluir, e ao invés de receber uma instância do usuário, ele recebe, sei lá, pode ser a instância do usuário, pode ser o identificador do usuário, tipo long, por exemplo. Certo? Long, se fosse o ID, por exemplo. Certo? E colocar aí um ponto e vírgula. Como é que a gente implementaria um método de negócio desse? A gente vai lá no usuário de serviço, pede para ele acrescentar o método, né? Que a gente definiu e agora essa classe precisa implementar. Então, se tu clicar lá em cima
no nome usuário serviço, onde ele está sublinhado de vermelho, aí tu pode dizer, ó, adicionar métodos não implementados. Aí, se tu for lá embaixo, ele criou o esqueleto do método, certo? O que a gente poderia fazer? Eu estou recebendo o identificador do usuário e eu preciso chamar aí o DAO.excluir, por exemplo. No final, aí, se der tudo certo, eu chamo um delete, por exemplo. Delete by ID. Vocês estão viu ali que ele tem um delete by ID. Não contra espaço. Ó, ele tem um delete by ID, por exemplo. Não passo ID. Mas, por exemplo, vamos dizer que a pessoa chamou o método de excluir e não preencheu o identificador. Então, posso fazer um if e fazer a verificação se o ID que foi preenchido não está nulo, né? Se for igual a nulo, levanta a exceção, runtime exception, dizendo que o identificador do usuário que precisa ser excluído tem que ser informado, por exemplo, certo? O identificador do usuário precisa ser preenchido, por exemplo, certo? Então, outro tipo de regra de negócio que eu posso ter que preencher, né? Só que a ordem correta seria eu puxar o que está na linha 52 para baixo, né? Porque eu só vou, de fato, excluir se ele tiver preenchido, né? Beleza? Então, a outra forma que eu poderia fazer aí, depois do identificador estar nulo, eu poderia, de fato, ali verificar se existe um usuário cadastrado com aquele identificador, por exemplo. Então, eu iria ali entre a linha 58 e 59, adicionar uma nova estrutura de if dessa, copiar e colar, e vou colocar ali, fazendo o quê? Onde tem if id igual a nulo, eu vou fazer ali, por exemplo, onde tem id, eu vou colocar DAO, ponto, acho que ele tem um find by ID, né? E aí ele retorna, aí eu passo o ID, né? E aí, se tu der um ponto aí depois do find by ID, ele tem um exemplo, tá vendo? Ou seja, a busca por ID, normalmente ela retorna é uma abstração que existe, chama optional, que ao invés de retornar um nulo, ele te retorna uma estrutura, né, que retorna verdadeiro ou falso se teve valor, né? E aí eu já consigo saber, ó, se o down.findById está retornando nulo, é porque não tem o quê? O usuário cadastrado com aquele ID, certo? E como é que eu vou excluir um usuário que não está cadastrado com aquele ID, né? Então, eu poderia dizer aí, não existe usuário cadastrado com o ID informado, por exemplo, né? Então, são várias possibilidades aí, e é nessa camada que a gente vai tratar todas essas coisas que a gente chama de regra de negócio, entende? E vocês vão ver, né, que agora é a primeira vez que vocês estão fazendo, aí é difícil de você imaginar aí todas essas possibilidades. Mas vocês vão ver ali que quando a gente trabalha com CRUD, né, com entidades básicas, que faz incluir, alterar, excluir, listar, tem um monte dessas regras que se repetem, sabe? Beleza? E aí depois, ó, se todas as etapas ali foram com sucesso, aí de fato eu mando o DAO excluir a instância no banco, entende? Então, normalmente aí é isso que a gente faz, essas validações, é isso que se chama regra de negócio, e aí nessa camada que a gente implementa, sabe? Beleza? Aí, isso é o que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Como é que a gente faz para criar um DAO, como é que a gente faz para criar um controle, o que é que a gente implementa na camada de controle, como é que a gente faz, depois de ter garantido todas as regras, né, que o DAO vai salvar aquilo que o controle está garantindo que está ok, né, como é que eu faço para ter uma instância do DAO dentro do controle, certo? E a ideia é que na aula de amanhã, né, a gente implemente aí esse método que a gente fez para buscar um usuário pelo nome, por exemplo,
né? Como é que eu faço para criar outras consultas que não são as padrão as que são padrão do Spring Data, certo? A gente implementa esse método amanhã, da busca por nome, que tem na linha 39, né? A gente vai implementar amanhã esse método no DAO, para vocês terem ideia de como a gente faz para implementar uma consulta que não é a padrão, tá? E como é que eu faço? A gente amanhã pode construir uma classe de teste para o serviço, da mesma forma que a gente fez para o DAO, para a gente garantir ali que esse método está funcionando, entende? Beleza? Aí eu queria saber se vocês entenderam mais ou menos qual é a ideia, qual é a responsabilidade da camada de controle, como é que a gente faz para ligar ela com o DAO, qual é o tipo de código que a gente trata ali, né? E aí a ideia é que a gente comece aí a implementar mais coisas do projeto para sentir ali como é que a gente faz para trabalhar com essa camada, certo? Queria ouvir aí dúvidas, sentimentos, feeling de vocês, está dando para entender, está muito rápido, muito devagar, como é que tá? Como é que vocês estão achando aí? Tá beleza, né? Tá certo, pessoal. Aí por hoje o que eu tinha para a gente ver era isso, né? E amanhã de manhã a gente implementa aí isso que eu prometi para vocês. Aí a gente já estaria ali com algum grau de intimidade, né? No DAO, no serviço, né? E nas entidades. E aí quando a gente tiver, né? A ideia é começar a escolher ali uns 2 casos de uso por cada projeto, implementar as regras, né? E aí depois a gente seguir para a camada do servlet, a gente fazer a interface com o usuário. Beleza? Com todo o caos aí da internet, deu para a gente trabalhar alguma coisa, né? Hoje. E aí, quando for amanhã de manhã logo cedo, de 7h30, eu estou por aqui, e a gente começa a implementar essas partes que a gente combinou hoje, tá certo? Não esqueçam de comentar o código, tá? E qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês avisam. Beleza? Beleza, professora. Tá ok. Bom restinho de tarde para todo mundo. Para você também.